Fala galera, eu sou o professor Túlio Aquino, eu estou aqui para falar um pouco sobre história, estou aqui para falar sobre o Império Romano, né? Esse império que nos fascina. E por que o Império Romano fascina? Porque ele deixou para nós uma série de legados, né? Que são importantes ainda hoje para a gente entender a nossa civilização ocidental. Mas para a gente entender o legado, a gente tem que entender o comecinho, né, dessa história. Existe a explicação histórica, que ela é importante para a gente entender os povos que vão dar origem a essa grande civilização, mas existe também a lenda, né, a mitologia, que explica um pouco de como foi que essa civilização surgiu. Então, que elementos a gente poderia pegar do mito da loba, né, que é o elemento mais famoso aí dessa mitologia, para a gente compreender essa civilização? Primeiro, a participação de vários povos que estão presentes na lenda, né? É uma explicação que a lenda dá para mostrar a quantidade de povos que vão estar presentes aí nessa região. Outra coisa que nós podemos ver é a participação dos deuses, né? O deus que engravida a filha do rei, o deus que envia a loba para salvar seus filhos, né? Então, essa representação também é uma representação da importância da religião para o Império Romano. E você termina a lenda com o enfrentamento dos dois irmãos. Eles acabam se enfrentando, um mata o outro e acaba se tornando o primeiro rei de Roma. Esse assassinato é uma referência a uma civilização que vai ser extremamente violenta. Nós estamos aqui do lado do Coliseu, né, para ter mais uma representação de como o Império Romano teve essa capacidade de absorver as culturas e aperfeiçoar elas, né? O Império Romano, por exemplo, pegou o teatro grego e transformou no Coliseu. O Coliseu nada mais é do que um aperfeiçoamento do teatro grego. Qual é a função do Coliseu, né? Era justamente distrair a população, se via como um entretenimento. É um período da história romana que a gente chama de política do pão e do circo. Ou seja, eram distribuídos pães para a população e, além dos pães, a população tinha acesso a um entretenimento que podiam ser apresentações teatrais ou podia ser, por exemplo, lutas entre gladiadores, e isso desviava o foco dos problemas políticos e econômicos. Não é muito diferente do que nós temos hoje, né? Nós temos, por exemplo, o futebol, né? E as arenas, hoje em dia, os estádios de futebol são, de certa forma, um desdobramento, né? Um aperfeiçoamento, um desenvolvimento do que foi o Coliseu antigamente. São muitos os legados que Roma nos deixou. A gente está aqui, por exemplo, diante de um arquiduto, né? Ou seja, nós podemos também observar os legados romanos na arquitetura, né? Na engenharia, e esses legados eles foram importantes porque, assim como eles aperfeiçoaram os outros povos, nós podemos aperfeiçoar as coisas que eles desenvolveram e aperfeiçoaram na sua época, né? Os romanos nos deixaram, por exemplo, o cristianismo, que acabou se expandindo no final do Império Romano, a língua latina, né, que se espalhou pelas regiões que foram conquistadas e de hoje o nosso português se deriva dessa língua latina. Por isso que esse império é tão importante, né? Por isso que nós convidamos você a ter a oportunidade de vir na exposição do Império Romano e conhecer um pouco mais dessa civilização que é tão fascinante.